Pai do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez para te trazer uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Gostaria que os irmãos aqui me acompanhassem. Hoje o título de hoje é o fruto do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler hoje em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Palavra forte, né? Interessante que quando nós vamos somente ler essa palavra, a gente tem até um outro entendimento, né? Eu já vi pessoas pregando sem contexto. E o Senhor ele vai abrindo a nossa visão e a nossa compreensão, e Ele vai nos ensinando como que nós devemos trabalhar com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fica comigo, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos à primeira virtude. Vamos falar do amor. O amor está sendo descrito no livro de Mateus, capítulo 22, no versículo 37 ao 39. Vamos lá a leitura. Assevero-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está falando sobre o amor. Amarás o teu Deus. O primeiro mandamento que o Senhor ele nos traz é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui nós estamos falando de virtude. E uma das primeiras virtudes que é descrita em Gálatas capítulo 5 é o amor. Eu até creio, irmãos, que esse primeiro ele tem que descrever todos os próximas virtudes que virão, porque sem amor você não faz nada. E assim como em João, né, no livro de João, o Senhor ele amou ao mundo de tal forma que deu seu único filho. Então é um amor que nós muitas vezes não conseguimos descrever, mas o Senhor ele vai nos ensinando. Nos dias de hoje é muito difícil você ver pessoas que amam de graça. Ainda tem gente boa nesse mundo, eu creio, irmãos. E o Senhor, eu sempre tenho o costume de dizer que o Senhor, ele une o seu povo. Então, muitas vezes você conhece uma pessoa do nada e você diz: nossa, que pessoa bacana, que pessoa agradável, que pessoa boa. Aí você diz: meu Deus, mas eu nem imaginava, né, que eu ia ter essa ligação com essa pessoa. É o Espírito Santo de Deus. É Ele te mostrando que o amor de Jesus, ele ainda impera na terra, irmãos. Como nós somos representantes de Jesus na terra, nós somos o representante do Senhor Jesus na terra, do nosso Deus. Então nós temos que mostrar esse amor. Mas eu digo para vocês novamente, é um amor de graça, é um amor sem intenção, é um amor sem, muitas vezes, dar com uma mão e esperar com a outra. Esse é o amor de Jesus, aquele amor que ele abre os braços para aquele filho pródigo que sai da presença do pai e depois retorna. Esse é o amor verdadeiro. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a segunda virtude. A segunda virtude é a alegria. Nós encontramos no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Para que a gente venha a ter alegria. O que é alegria, irmã? Alegria é você estar na presença do Senhor. Você se sentir feliz, indiferente dos seus problemas, indiferente muitas vezes da situação que você está passando. E você se alegrar no Senhor. Tem hora que a alegria é tão grande que a gente ri, a gente chora. E é várias emoções e vários sentimentos ao mesmo tempo. Só que o Senhor ele falou no meu coração a respeito da alegria, e Ele diz que a nossa alegria em Deus, ela tem que ser contagiante. Não é uma alegria que você faz piada com todo mundo, não é uma alegria sem sabedoria, não é isso que eu estou dizendo.
é uma alegria contagiante, sabe? A gente pode sorrir com os nossos olhos, a gente pode sorrir com as nossas palavras. Muitas vezes a paz do Senhor que você dá ali pro porteiro quando você entra na igreja, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Isso é a alegria do Senhor, a pessoa se sentir amada por você. Olha o amor vindo novamente, glória a Deus. O Senhor ele vai nos mostrando a palavra dele e ele vai nos dando revelação a cada momento, glória a Deus por isso. E que você venha se alegrar na presença do Senhor. Vamos lá para a terceira virtude, irmãos, vamos falar sobre a paz. Terceira virtude nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, havendo sido justificado pela fé, nós teremos paz. É tão interessante porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo: nossa, mas termina o culto, não é todo mundo que me dá paz. E uma vez um pregador ele disse: só dá a paz quem tem a paz do Senhor. A paz do Senhor é aquilo que vai nos enchendo, né, irmãos? É a paz de Deus, é saber que a nossa caminhada aqui nesta vida e nesta terra, ela é temporária, né? Nós não somos daqui, nós somos passageiros, né, irmãos? Mas que nós continuamos com tanta tribulação, porque você deve ter problema, eu tenho problema, mas que a gente continua tendo paz. Existe uma passagem que diz que é melhor ter paz do que ganhar uma cidade inteira. Nós vamos chegar nessa palavra, mas o Senhor ele já fez eu me recordar. Então é uma ligação, a palavra do Senhor ela vai ligando uma coisa com a outra, né? E aí a gente vai abrindo o nosso entendimento. Então no momento que você tiver, irmãos, que parece que a história toda está pegando fogo, que você seja o pacificador, que você tenha paz, que você seja aquela pessoa que chega na história para dizer: vamos sentar, vamos respirar e vamos conversar. Porque mais uma pessoa para colocar fogo na história, isso, infelizmente, o inimigo está usando muita gente. Então, que nós venhamos a ser pacificador. Amém? Irmãos, agora nós vamos para a quarta virtude. Ela se chama longanimidade. Uma palavra até difícil, né? Até para a gente decorar, quando a gente precisa falar dessas virtudes, a gente precisa ler, porque é uma palavra realmente difícil. E longanimidade, eu confesso para os irmãos que antes de eu estudar essa palavra, eu nem sabia o que significava. E dentro da igreja, eu ouvindo a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar sempre estudando a palavra para que a gente não venha esquecer, né? E longanimidade, ela vai ter uma referência no livro de Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Olha o Senhor confirmando novamente. Então, o que significa longanimidade? Paciência. Como é difícil nos dias de hoje ter paciência. Parece que todo mundo quer uma resposta para ontem. Todo mundo quer resolver seus problemas para ontem. Ninguém tem paciência. Mas o Senhor ele vai nos ensinando. Eu confesso que longanimidade eu não sabia que era paciência. Até eu vir estudar essa palavra. E nos dias de hoje a gente percebe que as pessoas, às vezes eu até comento, né? Eu falo assim, nossa, essa pessoa não tem paciência nenhuma. Meu Deus, calma, nasceu de 6 meses? Será que você não esperou 9 meses para nascer? Tudo tem que ser para ontem? Aí muitas vezes o Senhor ele vai nos ensinando. Se nós somos representantes de Jesus aqui na terra, de Deus, nós somos a palavra viva. Nós temos que ser o exemplo. E eu acho tão bonito quando alguém diz assim, nossa, mas você é tão paciente. Nossa, mas você é tão calma. Só que algumas pessoas vão dizer, ai, mano, não vou conseguir não. Você me desculpa, mas o meu temperamento é muito difícil. Eu não tenho paciência. E é por isso, irmãos, que infelizmente nos dias de hoje muitas famílias, muitos casamentos estão se acabando.
até a oportunidade. Às vezes você deixa de ter uma oportunidade, porque você não tem paciência. E se o Senhor está te trazendo essa palavra e você está me ouvindo, é porque o Senhor está te alertando. Coisas boas virão na sua vida, mas para que você tenha paciência de esperar no Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para o número 5, irmãos. Vai falar sobre a benignidade. Glória a Deus. Vamos à leitura em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos à leitura. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra do Senhor está falando sobre benignidade, disposição a fazer o bem. Significa a intenção de fazermos o bem. O nosso Senhor Jesus, Ele nos traz essa palavra nessa tarde, porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós precisamos ser instruídos. O povo de Deus precisa ser instruído. E aqui está dizendo a respeito da intenção, a intenção do nosso coração. O nosso Senhor Jesus, Ele visita até os nossos pensamentos, até a nossa intenção. Palavra que nós devemos parar um pouquinho para refletir, né, irmãos? O Senhor Jesus, Ele visita até mesmo as nossas intenções. Glória a Deus. Agora nós vamos, irmãos, estudar a virtude número 6, que fala sobre a bondade. Nós encontramos em 1 João, capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Vamos à leitura. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, não é possível permanecer nele o amor de Deus. 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdades. Glória a Deus. Aqui está falando que nós devemos ter ação, a ação da bondade. No que nós estudamos na virtude 5, fala sobre a intenção. E agora nós vemos a ação. E aqui está dizendo, se você não compadecer daquele teu irmão que passa necessidade, o amor de Cristo não está em você. O Senhor está dizendo que o fruto do Espírito Santo é a gente se compadecer também com aquele que muitas vezes senta do nosso lado. E aí a gente fica sabendo pela boca dos outros que está passando necessidade, ou que muitas vezes outras pessoas até de outras religiões ou de fora da igreja ajudou, estendeu a mão para aquele irmão, sendo que você poderia ter ajudado. Então nós temos que orar e pedir para Deus, né? Senhor, me use na obra. Mas usar na obra não é só pegar o microfone. É muitas vezes a gente ter compaixão. É isso que o Senhor está nos ensinando. Amém? Olá, irmãos. Agora nós vamos para a sétima virtude. Sétima virtude vai falar sobre a fidelidade. Fidelidade nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Só um minutinho que eu abri a página aqui em 1 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vai falar, mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aqui está falando a respeito de fidelidade, para que nós sejamos fiel. Então, nós somos fiel, a primeira coisa que nós falamos, não, eu sou fiel, mas nós sabemos que nós somos pecadores. E o Senhor aqui, Ele está dizendo fidelidade, irmão. Fidelidade é a respeito de ser confiável. Como será que, quando você fala de você é uma coisa, mas o que será que as pessoas falam de você? Será que você é aquela pessoa que promete e faz? Será que você é aquela pessoa que compra e paga? Será que você é aquela pessoa que muitas vezes diz assim, eu não vou levar porque eu não posso pagar? Isso é ser fiel. Isso é ter fidelidade.
Isso é ter palavra. É isso que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Olá, irmãos. Agora nós vamos para a 8ª virtude. A 8ª virtude fala sobre mansidão. Mansidão nós encontramos no 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16. Vamos à leitura. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo que de fato viveres em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Aqui está falando a respeito de mansidão. Mas aqui está dizendo aqui na palavra de 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo do 15 ao 16, está falando a respeito de quando nós somos caluniados, quando nós somos atacados, quando nós somos muitas vezes injustiçados. E mansidão, o que é mansidão, irmão? Mansidão é quando tudo parece que está vindo contra nós, nós ainda conseguimos manter a calma, o amor, a paciência, a paz. Olha como uma coisa vai ligando completamente na outra, né? O Senhor, ele não coloca nenhuma palavra, irmãos, que não tenha um contexto. Glória a Deus por isso. E que a gente venha aprender, né? Porque é difícil, é muito difícil quando você está sendo caluniado, quando você está sendo atacado, você manter todas essas virtudes. Mas o Senhor, ele nos ensina que o fruto do Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolvendo em nós. Lembra da sementinha? A sementinha que está crescendo? Então eu acredito certamente que isso é uma evolução. Aquilo que nós muitas vezes respondíamos de uma forma, a gente já não responde mais daquela maneira. É a forma que muitas vezes as pessoas vão nos olhar de fora e vão dizer, realmente, depois que ela começou a seguir a Jesus, ela está diferente. Então, muitas coisas o Senhor, ele vai permitir que aconteça na tua vida para saber se esse fruto do Espírito Santo, para te colocar à prova desse fruto do Espírito Santo, se ele está desenvolvendo em você. Mas é difícil, mas quando o Senhor, ele segura nas nossas mãos, eu creio, irmãos, que nós conseguimos passar por todas essas tribulações, amém? Olá, irmãos, agora nós vamos para a 9ª virtude, que vai falar a respeito do domínio próprio. Nós encontramos aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos à leitura. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Glória a Deus. O Senhor Deus é aquele que nos guarda. Aqui vai falar sobre o domínio próprio, sobre o impulso. Nos dias de hoje, muitas pessoas, muitos coach, muitas pessoas da psicologia e psiquiatria falam a respeito da inteligência emocional. Inteligência emocional. Aqui o Senhor está dizendo, seja sensato e vigilante. O que é ser sensato, irmãos? Muitas vezes, e essa é a última virtude. Olha como que todas estão ligadas. Então, para que a gente venha a ser sensatos, a gente tem que ter amor, paciência, alegria, paz, longanimidade. Nós temos que ter, irmãos, disposição para fazer o bem, nós temos que ter ação para fazer o bem, mas que a gente temos que ser confiável, mas a gente tem que ter vigilância. Como ser vigilante nos dias de hoje? Hoje, muito mais vigilante. A palavra está dizendo que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele não dorme, ele não cansa. Então, muitas vezes você recebe uma profecia, você foi chamada por Deus, você tem um chamado, você tem uma promessa na sua vida e as coisas, elas não acontecem. E o Senhor está dizendo aqui, olha, para finalizar, seja vigilante. Por quê? Porque ele vai querer entrar nas coisas pequenas.
Às vezes é um sim ou um não que você diz, pronto, já virou. O inimigo, ele quer nos envergonhar, ele quer nos humilhar, ele quer nos ver fora da presença do Senhor. Mas nosso Deus é aquele que vem nesta manhã e ele vai nos mostrando todas as virtudes que nós devemos ter. Vamos para a reflexão, irmãos? Vamos para a reflexão, irmãos. Nós já estudamos as 9 virtudes. Aqui nós vemos brevemente a respeito das 9 virtudes que o crente deve ter para que a gente venha desenvolver o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos, assim como foi falado logo no início, nós somos uma semente que foi plantada e ela está se desenvolvendo. Mas quanto tempo será que esse fruto está desenvolvendo em você? Quanto tempo será que você está na presença do Senhor? Será que você está 5 anos, 10 anos, 15, uma vida inteira? E muitas vezes a gente vê um novo convertido se desenvolvendo dentro da presença do Senhor e a gente fica dizendo, meu Deus, por que ele foi tão rápido? Porque o fruto do Espírito Santo de Deus nele foi se desenvolvendo mais rápido. Então que a gente venha meditar em todas essas passagens, todas essas virtudes, para que a gente não caia na cilada do inimigo, porque ele quer atrasar o nosso ministério. Mas nós estamos aqui nesta manhã porque o Espírito Santo de Deus, ele permitiu, irmão, ele permitiu, irmãs, que nós estivéssemos aqui falando do Senhor, do seu amor, das virtudes que o Senhor espera em nós, para que nosso ministério ele se desenvolva e amanhã você também esteja ensinando, que você esteja passando todas essas informações também para aquelas pessoas que ou ela esqueceu de todas essas virtudes, ou perante ao caminhar dela nessa vida, ela se esqueceu, ou aquelas pessoas que não aprenderam, porque eu confesso para os irmãos, eu sou convertida já há 10 anos, hoje completa 10 anos que eu desci as águas, eu e o meu esposo nós somos batizados nas águas no mesmo dia, graças a Deus. Nosso ministério, ele, graças a Deus, foi muito rápido. Eu sou missionária, meu marido é pastor. O Senhor, ele tinha um chamado, ele tem um chamado na nossa vida muito forte e muito rápido, mas nós precisamos ter bagagem. Eu não sou uma pessoa teóloga para vir aqui e ensinar para vocês. Eu sou uma pessoa que estou aqui para passar informações que eu recebo. E acredito que aquele que ensina aprende 2 vezes. Só que nós temos que mergulhar na palavra do Senhor, nós temos que procurar resposta dentro da palavra, porque é a palavra que vai nos preparar para esse mundo. E acredito que tudo que nós passamos até hoje, irmãos, tudo que você já passou até hoje, às vezes você é um improvável também na presença de Deus, como eu e meu esposo, improvável. Nós somos pessoas que não tivemos referência nenhuma na família, a gente não vem de berço evangélico, mas o Senhor nos escolheu, assim como escolheu você que está me ouvindo. Então, que nós venhamos a desenvolver esse fruto do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais de Deus. E sejamos mais vigilantes. E glória a Deus, irmãos. Agradeço a Deus por esses minutos que você me ouviu. Amém? Um bom domingo. Fica com Deus. E hoje é o dia de adorar o Senhor, hein? Não se esqueça. Amém? Que o Senhor venha abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.